Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na obra de uma das figuras mais gigantescas, eu diria, da literatura em língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Sem dúvida. A gente tem aqui uma análise de especialistas que mostra como o trabalho dele, principalmente os Lusíadas, foi muito mais do que só uma grande história. Foi uma verdadeira revolução. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar entender como um único poema conseguiu fazer duas coisas que parecem, sei lá, quase impossíveis. Primeiro, narrar uma era inteira, a das grandes navegações. Certo. E segundo, que talvez seja o mais impressionante, ajudar a fundar a própria língua portuguesa como uma língua literária de respeito. É como construir um navio e, ao mesmo tempo, desenhar o mapa do oceano, sabe? É uma ótima analogia. E a gente precisa colocar o Camões no tempo dele para entender a dimensão do que ele fez, né? Ele está escrevendo no momento em que, pela primeira vez na história, o mundo está se tornando uma coisa só. Interligado. Uma transformação total. Vertiginosa, cheia de promessas, mas também de muita violência, de estranhamento. O gênio dele foi conseguir capturar essa nova realidade global, com toda a sua complexidade, e traduzir isso para a literatura. Ele conectou a ambição de explorar o mundo com a ambição de explorar a própria linguagem. Certo, então vamos começar por essa parte da linguagem. A fonte que a gente tem aqui diz algo que eu achei muito forte, que antes de Camões, o português era visto quase como um castelhano mestiço, Isso. ou até o enteado das línguas da Península Ibérica. Quer dizer que não tinha prestígio nenhum, era uma língua de segunda classe. Exatamente. Faltava uma grande obra que dissesse: olha só o que essa língua consegue fazer. Faltava ambição literária. Uhum. E é aí que os Lusíadas entra, tipo, com os dois pés na porta. É o primeiro trabalho que não só usa o português, mas que celebra o português. Que o estica, que explora todas as possibilidades. Que legal. Lendo Camões, você sente um entusiasmo, uma alegria quase infantil em descobrir e inventar sons, ritmos, imagens. Ele está se divertindo com o potencial da língua. Sabe que isso me lembra um pouco o que dizem do Shakespeare com o inglês, não? Exato. Essa coisa de pegar a língua do povo e mostrar que ela podia ser tão poética e poderosa quanto o latim. A comparação é perfeita. E a fonte faz exatamente essa ponte. Shakespeare é quase contemporâneo de Camões. E os dois compartilham essa empolgação, sabe? É contagiante. E como isso se manifesta? Eles pegam as línguas maternas deles e mostram todo o espectro do que elas são capazes. Eles vão da mais alta e refinada poesia, falando de amor, de filosofia, Certo? até a linguagem mais crua, mais pé no chão, falando das coisas banais do dia a dia. É uma demonstração de força, de versatilidade. Eles estavam, na prática, legitimando suas próprias línguas no palco mundial da literatura. Ok, então ele está mostrando o poder da língua, mas a fonte diz que ele fez isso de um jeito... Totalmente inesperado. Porque quando a gente pensa em poema épico, vem à cabeça a Ilíada, a Odisseia... Os clássicos. Isso. Deuses, heróis, batalhas mitológicas. Mas parece que o Camões colocou umas coisas bem estranhas no meio disso tudo. É verdade. O exemplo que a fonte usa me pegou totalmente de surpresa. No meio do poema, sabe, entre a fúria dos deuses e os feitos heróicos, ele para a história para descrever a manutenção dos navios. É incrível, né? Ele fala sobre encalhar as naus na praia para raspar os cascos. A passagem é algo como: aqui limpamos os navios tirando 6 meses de lodo, cracas e percebes. Lodo, cracas e percebes. Lodo e cracas. Isso é material para um poema épico. Sério. E aí está a genialidade subversiva dele. A palavra que muda tudo nessa passagem, segundo a análise, é lodo. 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 Uma palavra suja, mundana, que simplesmente não existe no universo poético de um Homero ou de um Virgílio. Os heróis deles não raspam cracas de navios. Mas por quê? Porque uma palavra tão comum é tão importante, não corre o risco de quebrar o clima heróico do poema? Mas ele quer quebrar? Parece que você tá no meio de um filme de ação e de repente o herói para limpar o banheiro. Exatamente. Ele quebra o clima de propósito. A questão que a fonte levanta é: por que incluir esse detalhe? A resposta é que o mundo de Camões era diferente do mundo dos clássicos. Certo. Os poetas gregos e romanos
Não viveram a realidade de uma viagem transoceânica de meses. E mesmo que tivessem vivido, jamais achariam que lodo é uma palavra digna de poesia. Entendi. Camões está dizendo que a experiência real da aventura, com toda a sua sujeira, seu trabalho braçal, seu cansaço, também é digna de ser cantada em verso. Ele está dando dignidade poética ao mundo real. É uma nova forma de registrar a experiência humana. Entendi. Então o realismo dele tem um propósito sério, não é para fazer piada. É diferente, por exemplo, do Cervantes em Dom Quixote, Perfeito. que também usa o realismo, mas para zoar, com os romances de cavalaria. Perfeito. O Cervantes, que escreve um pouco depois, usa o realismo para um efeito cômico, crítico. Os gigantes que o Dom Quixote ataca são, na verdade, moinhos de vento. Isso. É a realidade desmascarando a fantasia. E em Camões, o realismo não desmente o mito, ele o aprofunda. O gigante Adamastor, que personifica os perigos do Cabo da Boa Esperança, ele não é um moinho de vento. Não mesmo. Ele é a manifestação mitológica de um perigo terrivelmente real. O realismo de Camões serve para mostrar que a tragédia da aventura é concreta, é de verdade. O lodo é a prova de que aquela viagem foi longa, difícil e real. Impressionante esse lado pé no chão dele, quase de um cronista. Mas a obra não é só lodo e craca, certo? A fonte também fala de uma beleza poética absurda que parece contrastar com essa dureza toda. Sem dúvida. E é importante lembrar que Camões não era só um poeta épico. Ele foi um dos maiores poetas líricos de sua geração. A fonte menciona que, em muitas partes da Europa, os sonetos dele eram mais famosos e mais lidos do que os Lusíadas. E ele não separa as duas coisas. A sensibilidade dele de poeta lírico que fala de amor, de saudade da passagem do tempo, está o tempo todo infiltrada na grande aventura épica. E tem uma frase citada na análise que me marcou muito. Qual? No momento em que ele está descrevendo as inúmeras mortes que aconteciam na viagem, no meio do mar, em terras desconhecidas, ele solta esta frase, de uma simplicidade que chega a doer. É tão fácil enterrar um corpo. É forte. Nossa, no meio de uma saga heróica, ele diz isso. O que isso revela sobre o poema? Revela que os Lusíadas é muito mais do que uma celebração ufanista do Império Português. Momentos como esse abrem uma dimensão filosófica, metafísica. É uma meditação sobre a brutalidade da vida, sobre a fragilidade da existência humana diante da imensidão do mundo que eles estavam descobrindo. É sobre a banalidade da morte, talvez. Exato. É sobre como a morte se torna banal quando se está longe de casa, longe dos rituais, da família. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe que o poema é profundamente ambivalente. Como assim? Ele celebra a coragem e a conquista, mas ao mesmo tempo ele mostra sem filtros o custo humano assustador dessa aventura. Mostra a solidão, o medo, a morte. É essa complexidade, essa honestidade brutal que faz a obra dele ser tão poderosa e relevante até hoje, sabe? Independentemente do que a gente pense sobre o colonialismo. A humanidade dele atravessa os séculos. Exatamente. É a humanidade dele. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi a estrutura. A gente tem esse realismo sujo dos navios, essa poesia super profunda e melancólica sobre a morte. E tudo isso dentro da forma de um poema épico, que é super tradicional. Exato. Olhando lá para Grécia e Roma. Como essas coisas tão diferentes convivem. A fonte fala de uma tensão aí, né? Sim, aponta uma contradição curiosa. Qual? No poema épico, em Os Lusíadas, ele usa um português que a análise descreve como mais artificial, mais elevado, às vezes até arcaico. Ele está claramente tentando soar clássico, imitando seus modelos, Virgílio e Homero. Ok. Mas, em contraste, quando você lê os sonetos dele, a poesia mais pessoal, o português soa muito mais moderno, mais direto, mais próximo da gente. Que interessante. Parece que ele estava dividido. Exato. Uma parte dele queria abraçar totalmente o mundo moderno que ele estava descrevendo, mas a outra queria prestar homenagem à tradição clássica. E isso era algo só dele. Não. E esse é o ponto mais interessante. A fonte mostra que essa tensão era uma característica da grande poesia épica da Renascença. E o grande paralelo que a análise traça é com o poeta inglês John Milton. Milton, o do Paraíso Perdido. Esse mesmo. Mas o que a história da queda de Adão e Eva, a Bíblia, tem a ver com as navegações portuguesas? Parece um pulo bem grande.
Parece distante, eu sei, mas os paralelos estruturais e de intenção são fascinantes. Pensa assim. Primeiro, tanto Camões quanto Milton estão tentando criar uma versão cristã do épico pagão. Ah, Eles querem pegar a forma de Homero, o prestígio da antiguidade, e usar para contar as suas histórias fundamentais, a da fé cristã no caso de Milton. e a da expansão da fé e do império cristão, no caso de Camões. Ok, faz sentido. Usar uma embalagem antiga e respeitada para um conteúdo novo. Exato. Segundo, os dois usam uma linguagem deliberadamente elevada, que soa um pouco artificial. O inglês de Milton é descrito como muito latinizado, cheio de inversões, palavras difíceis. Para sua grandioso. Isso, solene. Da mesma forma, o português de Camões em Os Lusíadas é mais formal e arcaico do que a língua que ele provavelmente falava no dia a dia. O tema épico pediu uma linguagem épica. Entendi. E tem mais paralelos? Sim, o terceiro é genial. Os dois misturam essa forma clássica com um conteúdo super contemporâneo. Como assim? O Milton, ao descrever o céu, o inferno, o cosmos, ele inclui observações científicas da época dele, de Galileu sobre telescópios, o sistema solar. Uau! E Camões, como a gente já viu, inclui detalhes técnicos de navegação, botânica, geografia. Eles estão usando a casca do épico antigo para falar sobre as novidades mais quentes do mundo moderno deles. É uma fusão incrível. Uau, essa comparação com o Milton realmente abre a cabeça. Mostra que o Camões não estava só numa jornada portuguesa, mas numa jornada intelectual que era de toda a Europa naquela época. Exatamente. Ok, então tentando amarrar tudo isso que a gente conversou. Camões foi tipo um faz-tudo genial. Primeiro, um arquiteto da língua. Pegou o português que era o enteado e construiu um palácio com ele, provando que a língua era capaz de tudo. Perfeito. Depois, ele foi um inovador radical, um revolucionário. Pegou a forma mais tradicional que existia, o poema épico, e injetou uma dose de realismo que ninguém esperava, o tal do lodo. Isso. Mostrou a sujeira e o suor por trás da glória. E, ao mesmo tempo, foi um poeta de uma profundidade filosófica imensa. Ele não só narrou a aventura, mas questionou o preço dela, refletindo sobre a vida, a morte. A fragilidade humana no meio de tudo aquilo. Isso. E, por fim, ele é a cara da sua época. Ele personifica essa tensão, esse cabo de guerra entre o mundo clássico, que ele tanto admirava, e o mundo moderno, globalizado e complexo que estava nascendo diante dos olhos dele. Tinha um pé em cada mundo. Perfeitamente resumido. E para fechar, a discussão nos deixa com uma provocação, sabe? Algo para a gente ficar pensando. Manda. A fonte mostra Camões usando uma forma de arte super antiga, o épico, para tentar dar conta de uma novidade tecnológica e social absurda para a época dele, a globalização. Certo. Isso me faz perguntar, e hoje, quais são as nossas formas de arte que estão tentando entender as nossas próprias transformações globais que são igualmente malucas e avassaladoras, como a inteligência artificial, a crise climática? Boa pergunta. E será que essas novas formas de arte, seja um filme, uma série, um game, também precisam, que nem o Camões, olhar para as estruturas do passado, para os épicos e tragédias de antes, para encontrar as ferramentas e a linguagem para conseguir descrever o futuro? É uma boa reflexão. Talvez para falar do que é radicalmente novo, a gente sempre precise de um pouco do que é muito, muito antigo.